Uma batalha travada entre o bem e o mal. Este foi um período vivido pelo nosso entrevistado de hoje, o Lucas Lechner. E no episódio de hoje do Trajetórias, você vai conhecer um pouco da sua vida e como ele conseguiu superar um período tão escuro para a luz em Cristo. Você está no programa Trajetórias, histórias que transformam vidas. Lucas, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história, o seu testemunho e de como você passou por situações e que te levaram, graças a Deus, ao encontro com Cristo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida para que possa transformar a vida de outra pessoa também. E com certeza vai transformar. Amém. Lucas, um pouco que eu sei da sua história, você já contou o seu testemunho aqui na igreja do JUVV, né, num período de vigília dos jovens, muito impactante. Mas a gente precisava trazer a sua história também para alcançar outras pessoas. E eu sei que você veio de uma família cristã. Como era a sua vida ainda criança? Isso mesmo, a família Lechner, né, dos pioneiros da Igreja Adventista, então hoje eu já sou a 6ª geração de Adventista na família, né? E nasci em Campo Grande, fui dos aventureiros, desbravador, gostava muito das atividades, coralzinho, escola sabatina, participava de tudo que dava dentro da igreja. Sábado era o dia inteiro dentro da igreja, inclusive. Então, a infância foi dentro da igreja, envolvido com as coisas da igreja, com amigos da igreja. E foi assim, a partir da infância até os meus 10 anos foi mais ou menos desse jeito. E depois desse período, né, de uma família cristã, com atividades na igreja, o que começou a fazer com que você se afastasse? Eu tive um choque familiar muito grande. Quando eu tinha de 10 a 12 anos ali, meus pais eles se separaram. E nessa separação houve um rompimento, né? Houve o corte do cordão umbilical ali com a família. E perdi aquela questão da referência do pai e da mãe, porque eu me chateei muito, né? Acredito que todo filho de pai separado passa por um momento assim, talvez não caminho para o mesmo caminho que eu, mas é uma dor muito forte. E ali eu perdi um pouco da referência do pai e da mãe e comecei a buscar essa referência nos amigos. Né? E eu precisava de intensidade. Então eu fui buscando amigos cada vez mais intensos, assim. E por conta disso acabei parando em locais que não eram muito bacana. Eu fui introduzido ao álcool, não introduzido, eu busquei isso. Para fazer parte do contexto, para fazer parte dos amigos, para fazer parte da patota. Né? E nessa época você tinha mais ou menos quantos anos? 14, 15 anos, por aí. E aí foi introduzido o álcool, do álcool a gente foi pro cigarro, brincadeira boba de criança em apartamento, fazendo trabalho da escola, aí levaram um cigarrinho mentolado e na brincadeira ali acabei me viciando. Né? E aí começou uma caminhada, então do cigarro para o álcool, depois algo mais intenso ainda, comecei a ficar curioso pela droga, comecei a buscar isso e fui introduzido ao mundo da maconha. E nesse período, Lucas, você já não tinha mais tanto contato com a igreja? Na verdade, continuava frequentando, Entendi. Não por escolha, porque meu pai ele insistia, eu morava com ele, ele insistia para que eu fosse à igreja, para que eu participasse do culto. Não participava das atividades, né? Clube desbravador, etc. Eu já não participava mais. Não via muito... Os amigos não entrosavam, entende? Não tinha esse entrosamento, porque eu tinha uma outra mentalidade já, sabe? E aí acabei me afastando desses amigos bons e buscando amigos que me levavam para um buraco cada vez mais profundo. E aí o seu primeiro contato foi com a maconha? Foi com álcool. Do álcool pro cigarro, do cigarro pra maconha. A primeira droga ilícita, no caso, né? Isso, a ilícita sim. Mas é uma escadinha, começa no álcool, né? Então é tão ruim quanto. E aí a gente foi pra maconha, da maconha aí eu entrei na cocaína, LSD, êxtase, drogas sintéticas, né? Pelos ambientes que eu estava frequentando, eu frequentava festa rave, né? Então sempre pela intensidade. E comecei a frequentar as festas rave em Campo Grande.
E isso eu já fui crescendo, 16, 17, 18 anos. Meu pai me pegou com droga algumas vezes. A primeira vez foi horrível. Conversamos muito, psicólogo e tal, e ele tentou da maneira que pôde. Eu dei muito trabalho para eles, coitado. Peço até desculpa aí, pai, mãe, sei que errei, mas a gente já resolveu isso, graças a Deus. Graças a Deus. Até me perdi, desculpa. Eu tava nas festas isso, raves, né? 18 anos, meu pai, ele me pegou, tá vendo? É um pouco da... meu pai pegou eu com droga algumas vezes, e ele uma vez tentou, 2 vezes tentou conversar de novo. Na terceira vez ele falou: Lucão, você quer seguir esse teu caminho? Siga, mas acha um lugar pra você então, porque eu não vou tolerar filho meu com droga dentro de casa. E eu já tinha 18 anos, já trabalhava, já tinha meu dinheiro, e aí meu pai me deu intimato. Aí eu saí de casa, o dinheiro ficou um pouco escasso, porque tinha que pagar aluguel, água, luz, tudo, né? Meu pai até me dava um pequeno suporte ali no início, a família ajudou um pouquinho, mas mesmo assim não era suficiente para sobreviver. E aí, por conta disso, comecei a vender droga também, para poder custear os meus vícios. Né? E assim foi. Até que, por conta da droga, eu perdi noção do que era certo. Faltava trabalho, chegava atrasado, desempenho ficou totalmente destruído no trabalho, não rendia o que eles precisavam, então por conta disso perdi meu emprego. E aí, sem emprego, morando sozinho, não deu. Aí eu comecei a me afundar na droga mais ainda e chegou num ponto que ficou inviável. E meus pais me chamaram porque o pai me ajuda esse mês e tal. Aí meu pai me chamou para ir pro NASP, Engenheiro Coelho, para a formatura da minha irmã, do ensino médio. E eu fui, não queria muito. Ele: não, vamos, vai ser legal e tal, sua irmã tá se formando. Falei: então vamos. Quando eu cheguei lá, participamos, na hora de vir embora, ele: não, você vai ficar. Acabou o mundo pra mim ali. A gente brigou e quase brigamos fisicamente por pouco. Eu fiquei totalmente fora de mim, assim, sabe? Foi muito complicada aquela decisão, do nada. E, bom, fiquei na casa da minha mãe, em Engenheiro Coelho, para tentar me tirar daquelas influências negativas que eu tinha em Campo Grande. Aquele círculo, aquele ecossistema que me atrapalhava tanto. Sim. E no NASP eu cheguei e não era interno, morava do lado de fora, tá? E eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém, entrei numa depressão muito profunda. E ali eu comecei a reavaliar algumas coisas da minha vida. Na verdade, um pouco antes eu já estava reavaliando isso, que era a questão espiritual. Em Campo Grande, quando eu morava sozinho, eu já estava pesquisando, introduzindo esse tipo de assunto na minha cabeça. E nesse período, Lucas, começaram a acontecer muitos conflitos internos, né? Exatamente. Conflitos internos, conflitos espirituais, né, que apontavam para aquilo que eu estava vivendo, sobre ser o certo ou não, se aquilo que eu fazia Deus se agradava ou não. Mas buscando não ser hipócrita, eu olhava aquilo e falava: cara, isso aqui que eu faço faz mal. Isso aqui que eu faço tá errado. Isso aqui que eu faço, Deus não se agrada. Então, eu não vou largar essas coisas porque Deus não gosta. Então, Deus passa a ficar de lado para mim. E eu penso assim, existem 2 poderes. Eu posso me aliar a um ou eu posso me aliar a outro. E já que Deus não gosta das coisas que eu gosto, eu vou me aliar ao poder que gosta das coisas que eu gosto. Porque aqui eu posso ter alguma coisa positiva. Né? Foi uma conta matemática muito simples, entende? Então eu falei: não, vou negar a Deus e vou buscar o inimigo. E foi aí que eu comecei a pesquisar, porque tinha um pouco de medo e tal. Comecei a pesquisar, comecei no uso da droga a perceber algumas coisas do campo espiritual se movimentando. Que antes não tinha acontecido até então na sua vida, esse contato mais direto. Na verdade, nessa fase ainda não. Nessa fase eu só buscava como um curioso. Entendi. Entende? Então, eu percebi alguma coisa quando eu saía com alguns amigos e a gente usava droga junto. Eu percebi o campo espiritual se movimentando no meio desses amigos, com falas
soltas, assim. Eu percebia muita coisa, mas eu sempre fui deixando assim e buscando de maneira sorrateira. No UNASP, eu entrei nessa fase de depressão muito complicada e para achar droga é muito fácil, né? Então, ali eu achei a cocaína, que estava mais próxima. E como eu estava bem acabado emocionalmente, eu me afundei, mas de uma maneira... Não era como em Campo Grande, por exemplo, que eu usava por lazer, entendeu? Lá eu estava usando para viver, porque a vida estava uma desgraça e eu precisava entorpecer minha mente para não sentir aquela dor. E eu entorpeci minha mente com a cocaína. E a cocaína ela tem um potencial destrutivo, viciante muito intenso. E ali eu afundei, de cabeça mesmo. Aí tive que começar a vender para poder sustentar meu vício novamente. E entrei numa fase bem complicada. Até que chegou o ponto que eu fiquei devendo traficante. O que eu comprava para revender. E sabe como é? Deveu, vai morrer, né? É assim a lei do cão. E cheguei para minha mãe, não tinha alternativa. Falei, mãe, tô devendo o cara, se eu não pagar ele vai matar. E ela, em prantos ali, ela falou, olha, eu até pago, mas você precisa se tratar. Não tem condição disso não. Aí eu falei, então tá bom. Vão me tratar. E a gente fechou com uma clínica de reabilitação. Eu fiquei 3 meses na clínica. Os métodos não eram dos melhores, acabei fugindo dela. Foi bem complicado. Fiquei um tempo limpo. Conheci minha namorada, que hoje é minha esposa, Bruna. E a gente começou a se relacionar e depois de alguns meses a gente terminou. Nesse término, todos os meses que eu tinha ficado limpo foi pro ralo, porque aí eu voltei a usar com aquela desculpa que estava muito triste. Na verdade, eu só estava procurando alguma justificativa, né? Porque essa do usar ou não usar não é uma questão de escolha, não é uma questão de vou fazer, não vou fazer. Você faz porque você está com um vazio dentro de você, que vazio esse que só Deus pode preencher, entende? Então... Você que tentar largar, às vezes, a droga sozinho é muito complicado. Coloca Deus do teu lado que dá certo. E, bom, voltando. Fiquei internado, saí da clínica, fiquei um tempo em casa, trancado ali, sobre as regras da minha mãe e tal, não poder sair para tentar preservar o tratamento. Conheci a esposa, terminamos, voltei pro uso, mas dessa vez eu voltei mais tranquilo, porque eu tinha amigos, então não era aquele... uso desenfreado, assim, de meu Deus, eu preciso usar para viver. Não, eu tinha meus amigos, a gente usava para curtir. Começou a ficar uma vida um pouco mais leve, né? Mais leve, mas mesmo assim bagunçada. A gente ia para muita festa rave, para festival de vários dias, ficava no meio do mato com a galera. E muito uso de droga, principalmente droga psicodélica. E nesse meio tempo, participei de rituais xamânicos, de ayahuasca e... plantas enteógenas, cogumelo, um monte de coisa. Então, dessas plantas e drogas naturais, buscando entender o que tinha por trás de tudo isso, e sempre elas me indicavam a mesma coisa, que o inimigo estava por trás de tudo, regendo tudo isso. E quanto mais eu me aprofundava nisso, mais eu via o campo espiritual fluindo. E mais eu fui chegando próximo daquilo. Até que um dia a gente... engravidou. Eu e minha esposa, a Maitezinha estava a caminho e pensando em ser um bom pai, criar uma família mesmo, eu falei, eu acho que eu vou ter que sair desse ecossistema que eu tô aqui. Eu amo meus amigos, mas eu preciso dar um futuro para minha família. E lá é muito difícil arranjar emprego e tal naquela região. Sim. E se eu ficasse lá era só bagunça. Então a gente decidiu ir para Santa Catarina, a gente tinha um apartamento para poder usufruir dele lá. E para a cidade de Lages, e acabamos mudando para lá. Lá a gente ficou um período entre terminar casamento, voltar casamento, algumas bagunças por lá também, mas ali a parte espiritual começou a pegar mais forte, porque novamente estava sem amigos, e aí eu comecei a estudar um pouco sobre ocultismo, comecei a participar de outros rituais xamânicos, com ayahuasca e tudo mais, que são rituais indígenas, né? E sempre sentindo o campo espiritual se movimentar, sabe? E para você naquele momento se movimentava de uma forma favorável? Favorável. Me ajudava em muitas coisas que eu precisava. Foi mais favorável ainda em Balneário Camboriú,
né? Então, saindo de Lages, a gente foi para Balneário, eu e minha esposa. Em Balneário a gente terminou, novamente, ela voltou para Curitiba e eu fiquei em Balneário. Ali, novamente, sem amigos, todo um ecossistema novo, e eu tava sozinho, não tinha nenhum amigo, nada de família, sozinho. E ficava muito tempo em casa. Trabalhava de noite, de dia, trabalhava de vez em quando como autônomo, com imóveis. Então eu tinha bastante tempo. E cabeça desocupada, oficina do diabo, né? E ali eu comecei a estudar mais sobre o ocultismo, buscar mais o inimigo, até que chegou um momento que eu precisava de uma revelação da parte dele, se eu estava na equipe ou não. Porque eu estava cansado daquelas migalhas de espiritualismo, entendeu? Eu ouvi uma palavra aqui, ouvi um negócio aqui, um negócio se movimentou de maneira sobrenatural, uma pessoa falou comigo de maneira sobrenatural sobre um assunto que eu estava estudando, coisas do gênero assim. E eu falei, não, eu preciso de algo palpável agora. Então eu falei com o inimigo, falei, olha, eu preciso... Isso eu falava em voz alta no meu quarto, assim, como se ele estivesse na minha frente. Né? E eles andam ao redor como um leão tentando nos tragar, né? É assim que a Bíblia fala. Eu acredito que está ao nosso redor. Principalmente se eu chamo ele por perto e eu desautorizo o meu anjo, ele está ali, ele está me ouvindo. Né? Então eu falava para ele, eu preciso de algo palpável. E eu falei, olha, essa festa aqui vai acontecer dia tal, eu não tenho dinheiro para ir nela, e eu preciso que você me ajude para ir nessa festa. Um cara que estava me devendo há muito tempo, coisa que, sabe, nem lembro do que era, se era de droga antiga, se era algum amigo que tava... Caiu um dinheiro na minha conta. E que era o dinheiro que eu precisava para essa festa. Aí eu olhei a festa, fiz os cálculos ali e tal, falei, pô, entre ônibus, Uber, que eu vou ter que pegar, porque eu tava em Balneário, era depois de Floripa, lá em Palhoça a festa. Eu ia precisar gastar fortuna só de transporte, tirando o que eu ia usar para beber água, comer, usar minha droga. Eu fiz as contas, falei, não vai dar certo. E eu falei, bom, eu preciso de uma carona, me ajuda aí, dá um jeito. Olha, foi tiro e queda, depois de algumas horas apareceu na página do Facebook, na época, uma carona saindo de Balneário. No dia seguinte, foi a carona. Cheguei no carro, todo mundo, nossa, que legal que você tá aqui e tal. Deu certo pra todo mundo de última hora. Que bom. Eu falei, pois é, porque eu também não ia dar certo. Aí todo mundo deu certo pra todo mundo de última hora. Beleza, fomos pra viagem, chegamos na festa, entramos ali, tudo certo. E aí eu tava sóbrio ainda. Isso foi muito curioso. Eu entrei na festa, quando eu comecei a montar minha barraca, uma senhora de idade, assim, uns 70 anos, ela, depois da festa eu fiquei sabendo quem ela era, mas antes eu não conhecia ninguém da patota ali. Ela era a mãe de santo da festa, tipo um pai de santo ali, o responsável espiritual pelo evento. E ela tava lá e ela tava passando a uns 50 metros de distância de mim. E ela parou, cravou os olhos nos meus olhos, a distância assim, eu até me arrepiei, falei, nossa, que doideira. E ela veio vindo na minha direção, quando chegou ela, meu filho, há muitas vidas nós não nos vemos, os espíritos estão muito contentes de você estar aqui e tal. E mesmo eu estando nesse mundo, eu nunca acreditei em reencarnação, eu nunca acreditei naquilo que eles pregam, sabe? Eu acreditava na Bíblia. Sim. Então quando ela falou aquilo, eu falei, tá, vai vir com esse papinho. Eu não falei nada, né? Mas pensei, eu devo ter feito alguma cara. Sei que ela continuou, de repente ela parou, a pupila mudou e ela cravou dentro dos meus olhos. Botou a mão no meu ombro, falou, olha, eu tô aqui para concretizar teu pacto com o príncipe das trevas. E era isso que eu buscava. Foi o que você tinha pedido a ele, né? Foi o que eu tinha pedido a ele, eu não tinha até citado, inclusive, né? Mas eu havia pedido, mas não do tipo assim, me dá dinheiro e tá tudo certo. Falei, não, eu tenho um plano, eu quero te auxiliar, eu sei qual que é a tua missão. Tua missão é levar o maior de pessoas com você. Então, eu vou te ajudar na sua missão e você me ajuda com tudo que eu precisar. Todos os meus sonhos, eu quero minha cobertura, eu quero minha Ferrari, eu quero ser multimilionário e você vai me auxiliar. Seu sonho era sempre ser próspero. Próspero é uma palavra muito forte, né? Próspero é uma palavra muito forte. Eu queria ser rico naquela época. Hoje eu quero ser próspero. Entende? Eu queria riqueza, poder. Prosperidade é um pouco diferente disso, né? E eu queria poder. Então eu pedi a ele. E o que eu poderia oferecer em troca? Eu nunca pensei em, vou sacrificar, vou fazer isso. Sabe aquela coisa da magia negra? Eu nunca pensei nisso. Eu falei, olha,
É uma troca. Então eu queria oferecer uma festa onde o objetivo era unir todas as tribos do Psytrance, né? Unir todas as tribos ali dentro, que há muita divergência ali, por conta disso eles acabam perdendo público, enfim. Eu queria fazer um negócio para que todo mundo se sentisse à vontade e a gente pudesse captar mais pessoas pro movimento. A ideia era entrar no movimento comercial, no movimento que não entenda o que é o negócio e trazer todo mundo para dentro. Era isso que eu queria fazer. E era um plano dele, entendeu? Ele gostou da ideia, eu tinha todo o projeto montado no computador ali, era mais de 50 páginas, todos os orçamentos prontos, tinha tudo pronto, só faltava o dinheiro para fazer a festa. Só faltava o dinheiro para isso. E eu falei que nessa festa eu queria que ele me apresentasse o que ele queria para mim. E foi assim que aconteceu. Aí, voltando na senhora, ela falou sobre o pacto. E através disso, quando ela falou isso pra mim, eu travei, eu congelei total. A gente mexe, quando aparece... Não quer acreditar que tá acontecendo. Deu bastante medo. Eu travei assim, me arrepiei inteiro como nunca antes. Foi uma sensação muito diferente, porque o olho dela mudou, parecia que eu não tava falando com ela mais, sabe? Foi muito intenso. E aí eu não consegui falar. Deu uns segundinhos, ela voltou ao normal e voltou a falar, não, porque os espíritos, não sei o que, quando você for pra pista, faça assim, assado, bote a mão na frente do umbigo pra suas energias e não sei o que. Tá bom, tá bom. E aí eu fui pra pista de dança. Na pista de dança começou que as coisas estavam um pouco confusas, né? Então ali foi uma demonstração de poder que ele me deu nas mãos, que eu achei muito diferente, né? Então... Teve um momento que eu dei amplitude às luzes da festa, elas ficavam aqui na tenda e de repente, quando eu dei amplitude para aquilo, comecei a observar aquilo e achar legal aquilo, foi para as árvores e para o céu, de repente parecia que as estrelas estavam dançando. O cara da iluminação olhou para mim e fez assim, nossa, que legal, tal. Até que chegou um momento que eu tava curtindo a festa e eu quis ir no banheiro. Quando eu quis ir no banheiro, imagine uma área de um gol, sabe? O gol fica aqui, a área do gol à frente. A festa inteira estava dentro daquela área. Quando eu saí de dentro daquela área, o som, quase que como um rebobinar de uma fita, e parava. Aí eu olhei ao redor, tentei entender o que estava acontecendo. Aí eu vi o DJ meio assim, eu voltei para a pista para ver o que era, curioso. Aí o som voltou ao normal. Como se fosse um rebobinar. Quando você voltou para a pista. Quando eu voltei para essa área do gol. Novamente eu saí. Aí novamente o som parou. E foram assim 3 vezes. Até que na terceira vez que eu saí para ir no banheiro e eu percebi que eu não podia... Um colega que veio comigo dentro do carro, ele falou, irmão, você não entendeu o que está acontecendo? Não é para você sair da pista. Aquele momento me travou legal. Aí fiquei ruim, eu falei, tá, aquela mulher falou aquilo, agora eu não posso sair da pista que o som para? Não é o DJ que tá fazendo isso, o que tá acontecendo? Aí eu fiquei em choque. Quando eu sentei na cadeira assim, eu fiz assim, fiquei bem nervoso, aí eu pensei, é alguma pira errada, que eu tinha tomado uma quantidade muito mínima de LSD naquela noite, eu tinha tomado, não sei pra quem vai chegar esse testemunho, eu tinha tomado 200 UG, sendo que numa noite muito intensa eu já tinha tomado 1500 UG. Então, para você entender, é como se eu fosse acostumado a tomar 2 caixas de cerveja para ficar bêbado, e nessa noite eu tomei 3 latinhas, 2 latinhas. Então eu tava super tranquilo. Não ia causar nenhum impacto. Eu tava sem dinheiro para comprar muita coisa, entendeu? Então, foi mínimo, a quantidade de droga foi mínima. Voltei, sentei na cadeira e falei, nossa, devo estar com alguma brisa errada na cabeça. Precisava de um cigarrinho de maconha para me acalmar, abaixar um pouco a onda. E quando eu pensei isso, não deu 5 segundos literais, chegou na minha mão. Algo refinado, assim, de qualidade para aquele segmento. Chegou na minha mão e fumei. Chegou assim, o colega falou, toma aqui. Do nada, não tinha nem acendido. Falei, nossa, que loucura. Beleza, fumei, deu sede. Falei, nossa, queria uma cerveja. Chegou na minha mão, em segundos também. Coisa só que você pensou. Coisas que eu tinha pensado aconteciam.
Muita loucura. E aí eu falei, então isso aqui é a tal da lei da atração, brincando comigo mesmo, né? Na minha própria cabeça, conversando comigo mesmo. Eu falei, então eu quero mais um cigarro de maconha. E o cigarro de maconha chegou na minha mão novamente, em segundos. Eu falei, nossa, eu quero mais uma cerveja. Chegou de novo. Eu falei, eu vou desafiar essa tal da lei da atração agora. Eu quero uma mulher. E por incrível que pareça, começou a chegar a mulher ao redor de mim na pista de dança. E ali eu, novamente, tive a mesma sensação de quando eu saí da área do gol, que o som parou. Eu tive a mesma sensação, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô ficando maluco. E aí, nessa hora, eu escutei, como se estivesse bem aqui atrás de mim, eu escutei uma voz grave e quente, sabe? Como se tivesse alguém falando no ouvido, assim. Falou, viu o que eu posso fazer por você? Isso é só o começo. Assim que a gente alinhar nossos planos, assim que a gente alinhar tudo que precisa, eu vou te dar tudo que você quer. Né? Então, aquele momento ali foi de arrepiar, assim. Mas eu falei, não, estamos aqui, então vamos nessa. E nessa hora ele começou a falar, zombou, inclusive algumas pessoas da minha família, que trabalharam para Cristo, trabalharam na obra, sabe? Aquele fulano lá, achou que fez alguma coisa contra mim, agora ele vai ver, não sei o quê. Sabe, fez algumas palavras assim, como se fosse de revanche, não, enfim... Menosprezando o que essas pessoas fizeram na obra da minha família, sabe? E até que ele falou assim, tem algumas pessoas, você vai ter que ajudar elas, eu vou te ajudar. O fulano de tal vai te dar o dinheiro que você precisa. Você vai tocar agora as festas. Vai ter algumas pessoas que vão te auxiliar. Dessas pessoas são... Aí, nesse momento, a pista inteira de dança estavam tipo que slow motion, assim, sabe? Se movimentando quase que em câmera lenta. Tudo borrado, tudo esquisito. E essas pessoas... que o inimigo me falou o nome e o sobrenome, elas estavam normais, como se fosse eu e você, e as outras todas em slow motion. Algo que eu nunca tinha tido, usando quantidades absurdas de droga, nunca, nada semelhante. E aí ele falou, você vai ter que levar com você fulano de tal, eu falava o nome, sobrenome, minha cabeça movia sozinha para a pessoa, para onde ela estava, movia sozinha, e a pessoa abaixava a cabeça e fazia assim. Que é um sinal, inclusive, usado muito dentro da Umbanda e tal, para emitir energia e tudo mais, né? Então, ela baixava a cabeça e fazia assim. E daí você já identificava quem eram essas pessoas? Sim, elas estavam fora do slow motion e elas abaixavam a cabeça e faziam assim. Como se eu fosse o líder que ia conduzir e eles iam estar juntos auxiliando no que fosse preciso. Então, foi assim, umas 10 pessoas, mais ou menos. Inclusive, uma das pessoas que estava no carro comigo, ela era uma dessas pessoas que estava por fora, sabia o que estava acontecendo, né? O rapaz da carona. E aí foi seguindo a conversa, foi seguindo o acordo, até que chegou nos termos e condições finais, né? Ali onde ele falou, olha, você sabe como que vai ser, você sabe que você vai perder a vida eterna, você sabe que o céu não existe mais para você, você sabe que a gente já perdeu, você sabe disso, e você vai junto. Você tá ciente da escolha que você tá fazendo? Eu falei, sim, tô ciente da escolha que eu tô fazendo. E aí, nessa hora, passou um filme na minha mente. Aventureiros, criancinha, escola. Quase como nos filmes apresentam aquele filme que passa no último momento de vida, foi igualzinho. Apareceu minha família, apareceu escola, aventureiros, desbravador. Apareceu amigos queridos, assim, que me incentivavam a estar próximo de Deus, amigos dos meus pais que ajudaram na época do divórcio. Apareceu todo mundo que algum dia dedicou amor por mim, eu vi ali, passando naquele filme. E todos eles eu fui deletando, sabe? Falando, não importa, para poder... O inimigo, ele quer alguém de coração 100% entregue para ele, entende? E eu tava deixando tudo para trás, não queria saber de nada. Até que parou na minha filha. Não parou. A minha filha passou. Quando ela passou, eu travei minha mente nela. E quando eu travei minha mente nela, simplesmente tudo acabou. O que eu posso refletir disso?
que ali eu tive amor por ela. E a essência de Deus é amor. E como que eu vou servir o inimigo com amor dentro de mim? Entende? O inimigo ele precisa que você esteja vazio para que ele possa usar, né? Então, eu tinha minha filha, eu amava ela. E aí, por conta disso, tudo foi perdido. E nesse momento, Lucas, você começou a sentir que estava virando? Estava sendo uma chave virando assim para você começar a mudar? Ainda não. Ainda tinha mais coisas pela frente? Ainda não, porque eu era muito decidido naquilo que eu vivia. Eu neguei a Deus para estar lá. Então, para mim, eu falei, não, tem que ter algum jeito. Eu fui excluído, digamos assim, da festa. Por exemplo, o LSD que era para durar 10, 12 horas, eu tava na minha segunda hora de uso, acabou o efeito. Simplesmente acabou o efeito, acabou a graça da festa, a música fez um ruído absurdo, novamente o som parou, a galera que estava por fora na festa, aqueles que estavam na mesma linha que eu, me olharam com cara feia. Uma menina que estava chorando. Tipo, foi um caos naquele momento, um caos espiritual. E aí nisso eu senti uma sensação de morte lá dentro e as árvores, sabe, uma sensação ruim de espíritos, sabe? Foi horrível. Nisso eu fui pra minha barraca, consegui dormir, inclusive, quem um dia já tomou LSD sabe que não dá pra dormir, eu dormi, porque passou o efeito. E eu acordei no dia seguinte pensando, cara, o que aconteceu? O que foi aquilo? Cheguei no carro, tentei conversar com o cara que tava na mesma linha que eu, olhei pelo retrovisor, eu no banco de trás e no banco da frente, olhei no retrovisor pra falar com ele, falei, cara, tu viu o que aconteceu? Ele só fazia assim, ó, cara de bravo e não vou falar com você. Quando eu saí do carro, saiu patinando, coisa de louco assim, coisa de louco. Voltei pra casa e pensei em matar. Pensei em suicídio, porque tudo que eu amava era aquilo. Tudo que eu amava era festa rave, tudo que eu amava estava lá. E de repente acabou. Acabou tudo aquilo que eu estudei por anos, tudo aquilo que eu me dediquei por anos, tinha sido tirado de mim. Então acabou o sentido da minha vida. E aí eu comecei a estudar formas de como fazer e tal, até que eu senti um toque assim, fala com Deus. Eu falei, já tentamos de tudo, né? Vamos ver o que dá. Ajoelhei no chão do quarto e falei, olha, não sei como eu vim parar aqui, não sei como sair daqui, não sei se você me ama, não sei se você ainda me quer, mas se você me ama, mostra pra mim que você me ama. Se você mostrar pra mim que você me ama, aí a gente vai conversar. Mostra pra mim que eu sou importante pra você. Diz o que eu tenho que fazer. E isso foi de manhã, numa segunda-feira. Nessa mesma segunda-feira eu fui trabalhar de noite, num hot dog que eu fazia um bico. E tava fumando cigarro do lado no intervalo. E chegou um mendigo, parou a carretinha do outro lado da rua, grudou o olho em mim, igual aquela senhora. Eu falei, ixi, olha lá, já vem bagunça de novo. Mas dessa vez o olhar era diferente. Era calmo, era pacífico. Eu falei, nossa, ele, com licença, posso falar com você e tal? Eu falei, pode, fala aí. Falei, olha, eu preciso falar com você, tem uma voz aqui, eu preciso falar com você. Eu falei, olha, não tenho placa de igreja, nem nada disso, mas eu sinto que eu devo te dizer que, e Deus mandou te dizer que Ele te ama. Que Ele te ama, que Ele quer que você esteja bem, que Ele quer que você esteja com a sua família, que Ele tem planos na sua vida. E começou a falar de alguns detalhes que eu tinha orado naquela oração, só eu sabia. Sabe? E enquanto ele foi falando, eu fui, sabe, a cabeça vai baixando, a lágrima escorrendo e ao mesmo tempo o coração batendo forte, muito sorriso. E quando acabou o trabalho, eu fui pulando para casa e dando risada, sem saber o que tinha acontecido, falando, pô, Deus, obrigado, você falou comigo. Então cheguei em casa, ajoelhei e falei, obrigado, Deus, por ter se mostrado real para mim, por ter se movido em minha vida. Muito obrigado. E falei, olha, agora eu não sei como sair daqui. Eu preciso que você opere. Eu entrego a chave da minha vida nas tuas mãos, entrego o volante aí, dirige, faça o que for necessário, bata onde tem que bater, pode onde tem que podar, faça o que for preciso, mas muda a minha vida. Sozinho eu não consigo.
Você estava disposto já realmente Eu a entreguei mudar a sua tudo, vida. eu entreguei tudo. Ali eu entreguei tudo. Saindo de lá, eu ainda fumei um baseado e tal, mas eu falei, eu entrego pra ti. No final das contas, deu aí 2 meses, mais ou menos. Eu já tinha parado com todas as drogas, ficou só o cigarro. Com 3 meses e meio, quase 4 meses, eu tive um colega aqui da igreja, inclusive, o Rômulo, ele foi lá em casa, o advogado. E ele também tem uma história bem complexa, assim, sabe? E eu fiz algumas perguntas totalmente cabreiras, ele saiu lindamente, respondeu de maneira muito legal. Falei, isso, não preciso ficar debatendo muito não, vou rebatizar então. E aí a gente casou, eu e a Bruna, a gente casou no civil, a gente marcou a data do rebatismo, mas eu não tinha conseguido parar de fumar ainda. E foi aí que meu avô, eu liguei pro meu avô, que sempre me ajudou. Falei, vô, não consigo largar. Ele falou, Lucas, o cigarro é uma porta que te leva à vida passada. Que o inimigo pode entrar por essa porta, ele vai acabar com a tua vida tudo de novo. Você está disposto a isso? Passar por tudo que você passou? Eu falei, não. Aí eu amassei, foi meu último cigarro. Desde então aí tá indo para 6 anos já limpo, pela graça de Deus. E buscando alcançar um grau maior de espiritualidade, prosperidade e também testemunhar para que essa história possa chegar a muitas outras pessoas que às vezes estejam precisando disso também. Que história, Lucas. Deus continue abençoando você. Amém. E eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, de repente, estão passando por situações semelhantes à que você viveu. Muitos jovens, até adultos, numa situação realmente em que as suas vidas estão entregues às drogas, ao álcool. O que você poderia, com base na sua história, aconselhar essas pessoas? Responsabilidade? Bom, eu acho que o princípio é entender que sozinho você não dá conta. Sozinho ninguém dá conta. Você precisa da ajuda do Pai, você precisa da mão dele, você precisa da ajuda dele para conseguir sair dessa. Mas também a ajuda humana é necessário. Busque todas as ajudas possíveis, lembrando que a ajuda principal é a ajuda de Cristo. Acho que esse seria o maior recado que eu poderia dar. Obrigada, Lucas. Deus continue a abençoar você, a sua família. Amém. E o nosso programa Trajetórias está chegando ao fim. Nos encontramos no próximo episódio e até lá.